Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Estou ajeitando aqui que o Gersinho não me ajudou. Eu falei, Gersinho, como é que tá aqui? Ele não falou nada. Estou tudo amarrotado, Gersinho. Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Ao vivo, satisfação mensurável, imensurável em estar com você mais uma vez, ter você aqui em nossa companhia. O programa Opinião só está começando nessa terça, também conhecida como o último dia de setembro, dia 30 de setembro, amanhã já entra um novo mês, não é? O Opinião de hoje recebe aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, mais uma vez o Arthur Nogueira. Sempre que a gente convida, ele vem porque, coincidentemente ou não, sempre quando a gente convida tem um monte de novidades pelos lados da PRF de Mato Grosso e você vai saber de uma a uma nesta noite aqui com Arthur Nogueira, ok? Fique ligado, fique esperto, fique atento, porque o Opinião só está começando e sempre quando começa o programa eu cumprimento o meu indispensável amigo, professor Lorenberg. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. O Lorenberg é comentarista também na rádio CBN, na Gazeta, né, na Vila Real, AM, agora é FM, agora mudou tudo, rapaz, não tem mais rádio AM. A nossa rádio Vila Real, que a Bricá estava aqui ontem, anteontem, não sei, ele participa toda segunda-feira que você participa. Segunda-feira. Está lá, comentário, geralmente não, vez ou outra, ácido, bem na veia, Lorenberg não tem dó, ele rasga mesmo. E aí ele está lá todas as segundas-feiras ao vivo também, lá na rádio Vila Real. É Vila Real o nome da rádio? Vila Real. Tem a rádio, a FM que é a Vila Real, a Gazeta FM e a Vila Real. E a Vila Real. Tudo é FM, tudo é som de excelente qualidade e a programação do mesmo jeito. Então o Lorenberg está lá, aí ele, quando ele não quer passar raiva, ele vem para cá, porque eu gosto de ficar pegando no pé dele, aí eu fico aqui na companhia aqui do... Estamos seis anos juntos já aqui, Lorenberg, meu parceiro, meu amigo, no programa Opinião. Então tá, vamos falar de PRF nesse momento. Você tem aí alguma pergunta, alguma sugestão? 99932-2529, que é para você interagir com a gente aqui no programa Opinião. Arthur Nogueira, superintendente, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu ligo para ele, ele nunca diz não aqui para o programa Opinião. Eu fico lisonjeado com isso, porque ele não vem aqui para me ver, ele nem para ver Lorenberg, essa barba branca dele. Ele vem aqui para dar satisfação para o telespectador, que é o consumidor de informação, não é? Que é esse que transita para baixo e para cima no seu veículo, às vezes pega BR, aí lá na frente tem uma viatura lá da PRF. Então, é o pessoal do Arthur lá que está lá para fazer cumprir a lei, tudo certo, está tudo certinho, beleza. Cada crachá, tudo certinho, beleza, segue. Com problema, encosta, por favor, amigo, documento. Esse é um dos itens, não é? Agora outros, a questão da segurança, a questão do combate ao tráfico. A gente vai ver algumas imagens, inclusive, do trabalho árduo desses valorosos agentes da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, aqui, daqui a pouquinho, aqui no programa Opinião. Quero cumprimentar o superintendente, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Acontece que nós estamos aí já terminando o mês de setembro, queria que você fizesse aí um balanço do trabalho que você tem capitaneado desde que assumiu, não é? E como é que está, o que você exaltaria, destacaria nesse trabalho que os seus agentes e você têm desempenhado em nome da PRF aqui por Mato Grosso. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, a todos que acompanham o programa Opinião. São 2 anos e meio de trabalho, de recuperação, sobretudo da infraestrutura. Nós recém-inauguramos, agora no início de julho,
a unidade operacional em Barra do Garças e uma estrutura de delegacia moderníssima. Lá era uma das 7 delegacias que não existia uma sede física da delegacia. Ela funcionava na BR-158 numa salinha pequena para comportar toda a gestão de uma delegacia com quase 1.000 quilômetros da 070 e da 158, toda aquela região do Araguaia. Então foi feito um investimento na ordem de quase 6 milhões de reais do governo federal, com auxílio da bancada federal, que destinou parte do recurso, e nós conseguimos em 2 anos finalizarmos a obra com a cobertura de pista que dá o conforto ao cidadão, que dá o conforto ao policial, toda monitorada. Está pronta lá então? Já está pronta, entregue? Foi inaugurada em menos de 40 dias, 4 apreensões totalizaram quase 1 tonelada de drogas. Ela está centralizada lá na cidade, no município de Barra, ou está mais afastada na saída para a cidade? Quilômetro 18, já antes de chegar no aeroporto, sentido General Carneiro a Barra do Garças. É uma estrutura moderna, onde atende às necessidades do trabalho que está à altura do desenvolvimento da região do Araguaia. E já teve apreensão de drogas lá nesse... Já inaugurou com... Antes da inauguração, da cerimônia de inauguração, já teve quase 200 quilos. Qual é a rota do tráfico lá? Porque assim, a gente sabe que aqui, Bolívia, na fronteira seca nossa aqui, não é? Lá no Araguaia, a gente entende o quê? Ainda rescaldo do que vem da Bolívia ou são outras rotas aí? As rotas são muito variáveis em Mato Grosso hoje. Não dá para você focar em determinada rodovia federal. Há uma evolução das rodovias estaduais com o asfaltamento e essas rodovias são utilizadas para cortar as rodovias federais e sair em pontos já estratégicos para que ele possa atravessar o estado de Mato Grosso. Então, muitas apreensões a gente consegue fazer ali antes de chegar na divisa com Goiás, outras a gente repassa para a Superintendência de Goiás ou de Tocantins, que acabam capitaneando o trabalho da nossa inteligência feita aqui desde da saída da droga da Bolívia. Perfeito. Professor Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-lo aqui mais uma vez. Ganhamos todos. Superintendente, eu vou aproveitar trecho da fala do senhor, quando o senhor falou de pavimentação, de asfalto e tal. Eu vou aproveitar o seu conhecimento para pedir uma pequena reflexão. Houve uma época, superintendente, que a rodovia com destino a Rondonópolis, São Vicente, era perigosíssima, pelo menos era tida como muito perigosa, sobretudo por causa da serra, né? Sim. E aí houve um outro momento que o trecho que foi estadualizado da BR-163, que foi estadualizado, passou a ter notoriedade por conta dos acidentes registrados nesse trecho. E hoje, superintendente, qual é o trecho das rodovias mais perigosas? Ele está falando, nesse caso em especial, notadamente da 364, não é? E que ali realmente parece que deu uma melhoradinha lá, agora duplicou, mas enfim. Paulo, você traz uma questão, né? 364, professor 163, é a dúvida da maioria, né, da população. A 364 e a 163, ela se sobrepõe a partir do Trevão em Rondonópolis. A 163, ela vem do Mato Grosso do Sul, ela entra por Itiquira, e a 364 vem por Goiás, adentrando ali por Santa Rita do Araguaia. Sim. E descendo a Serra da Petrovina. Quando chega no Trevão em Rondonópolis, as duas se sobrepõem. Elas passam a ser uma rodovia só. Chega na Serra de São Vicente, antes de descer a serra, na Escola Agrícola, encontra com a 070 que vem de Primavera, Campo Verde. Nasce lá em Barra do Garças. Aí ela se sobrepõe descendo a serra até Cuiabá. Chega no Distrito Industrial de Cuiabá, pega a rodovia dos imigrantes, que agora é BR-070, quando federalizou, chega no Trevo do Lagarto. No Trevo do Lagarto ela sai para Rondônia, BR-070, vai até a Bolívia, depois de atravessar a ponte do Rio Paraguai em Cáceres. E segue a 174 até
a divisa com Rondônia, que é Comodoro. E a 163 e 364, elas continuam até o viaduto para Diamantino, subindo a Serra de Nobres, continua sobreposta a 163 e 364. Ali ela se divide, sentido Diamantino 364, e a 163 vai embora, parar fora até o porto de Miritituba, e aí dá mais de 1.600 quilômetros. E é o trecho entre divisa do MS até, depois de Sinop, 853 quilômetros, que foi concessionado, né? A rodovia federal 364, 163 concessionado. E a Serra de São Vicente, ela continuava, eu vou dizer continuava, porque foi até dezembro, um maior desafio nosso desses 853 quilômetros. Mesmo com a duplicação, professor Lorenberg, os acidentes graves com mortes continuavam acontecendo. Para que você tenha uma ideia, a gente veio de uma decrescente de 14 mortes na serra, na descida, depois 9, e esse ano, até semana passada, 0 mortes. Morreu um semana passada, então ficou, né, essa uma morte registrada. Bem na descida, naquelas curvas da serra. E quem passa por lá, observa a melhoria que foi feita de sinalização, a volta dos radares que tinha sido desligado no período do governo anterior, do Jair Bolsonaro, eles foram retomados, iluminação noturna, e nós implementamos uma fiscalização em conjunto com a equipe da concessionária, sobretudo a equipe mecânica da concessionária. Fiscalização de freios, condição dos pneus e tempo de direção e descanso dos motoristas antes de descer a serra. Tudo isso aí fez com que a gente identificasse que quase 56% dos veículos abordados tinham algum problema de freio ou de pneus. São problemas mecânicos. Nesse aspecto propriamente, sobre a questão da segurança do veículo próprio, os incidentes ocorrem e culminam com os acidentes. Eu vejo, ou pelo menos via em Mato Grosso, nas rodovias federais, superintendente, a inexistência quase que completa das caixas de brita, que é um instrumento que muitos estados, eu lembro que no Paraná é o melhor exemplo que eu já vi até hoje nesse sentido, né, que tem sempre, que é aquela caixa de onde, se o cara perder o freio, ele joga naquela caixa lá que vai reduzindo a velocidade, aquela areia, brita, não sei o que é aquilo lá. Aqui não tem muito disso, não é? Não, em Mato Grosso não tem. Essa área de escape não existe nas rodovias de Mato Grosso. Pois é. Foi assinado agora, autorizado, há cerca de 60 dias pelo governo do estado, para que a concessionária iniciasse a obra nesse trecho da 7 de São Vicente, onde ocorriam essas mortes. Né? A obra esse que faleceu agora, que você falou, esse que morreu agora recentemente, semana passada, se tivesse uma opção de uma caixa dessa de escape, poderia ter... Não, esse especificamente não, que ele tombou antes. Houve um capotamento. Isso, ele tombou antes, ele saiu no canteiro central e tombou antes. Mas para aqueles que perdem o freio... É o excesso de velocidade. Se a curva é projetada, professora, para 40, o que você quer fazer lá 80, 90? Aí eu trago aqui o acidente grave do ônibus, que tirou 11 vidas entre Nova Mutum e Lucas recentemente. Então, a perícia administrativa da PRF detectou e confrontou com o disco do tacógrafo que o motorista estava a 90 km por hora e a curva para 60. Então, a física explica isso. Então, a chance dele sair para a tangente, dando uma carga, a carga se movimenta. Eu sempre digo isso, é preciso lembrar os motoristas que transportam cargas, que as cargas se movimentam, a soja, o milho, os líquidos, né, principalmente os líquidos inflamáveis, essa carga se movimenta. Então, quando você faz a curva, vai movimentar. Tende para um lado. Então, como ela está ali coberta pela lona ou por toda a estrutura da carroceria, são vários tipos de semi-reboque, os motoristas e a gente que está ali fora não percebe, mas há que se destacar que essa carga se movimenta, então ela vai fazer a movimentação, né, com o veículo. E se ele tiver com problemas de freio, o freio ali desregulado, ele vai pisar no pedal, vai acionar aqueles veículos longos, são 34 pneumáticos, 9 eixos. Então, vai desequilibrar, ele vai
dar aquela dançada, né, a chamada jogada ali, porque são 4 semi-reboques muitas vezes, de 3 a 4. E na curva isso vai sair para a força centrípeta e vai causar esse tombamento. Então, completando a informação, houve assinatura no contrato que fará com que a empresa concessionária construa as caixas de escape. Sim. Quantas e onde? É uma caixa uma área de escape na Serra de São Vicente. É o local que hoje há a necessidade da existência dessa área de escape, né? O que não vai garantir que o cidadão se acidente antes ou depois. É o conceito da rodovia que perdoa, né? Se tiver o erro humano, e o erro humano não é só no momento que ele está dirigindo. Se ele deixou de dar manutenção devida, ele já está cometendo um erro. Ô, Boca, antes para o intervalo comercial, põe aí, a gente tem algumas imagens aqui, eu queria que o nosso superintendente da PRF já comentasse e identificasse para o nosso telespectador onde é isso aí. Isso aí é Rondonópolis, né? Isso aí é skunk. Eita. Aí é cocaína. Cada vez... Tudo apreensão. Isso. Recente isso aí, não é recente? Isso aí foi uma colisão frontal. É importante ressaltar, é o tipo de acidente que mais causa ferimentos graves e mortes. Aquela imagem ali é condições da rodovia BR-63 que está em obra. Não tem acostamento, as obras estão ocorrendo nas duas laterais, então fica uma pista estreita. Qualquer bloqueio de pista, seja por falta de manutenção que o veículo quebra, seja por uma colisão traseira ou qualquer outro problema, vira aquele caos de fila de 10, 15 quilômetros. Você consegue voltar aquela imagem lá, Boca? Atrasa a viagem de todo mundo. Atrasa porque aí você trava, né? Você não tem como dar vazão, não tem como escoar o movimento da rodovia. Se tiver como voltar aí, Boca, se não, você me fala aqui no ponto, porque se não tiver, você me fala aqui no ponto, porque eu não sei para que faz. O ponto está aqui, eu queria que alguém falasse comigo aí, se sim ou se não, só para eu me nortear aqui, porque isto... Ali, ó. Você percebe a quantidade de veículos de carga. Há uma estimativa de que quase 80% dos veículos que circulam na BR-163-364 são veículos de carga. E quando libera o trânsito, o que acontece? A lentidão, saiu uma pesquisa recente que a velocidade média nessas rodovias é de 14 km por hora. Então imagina. É quase parado, rodovia 14 rápida, km por hora para os automóveis e motos. Então, até dissipar esse congestionamento, ele não tem para onde ir, ó lá. A obra está acontecendo ali no trecho. E é um trecho longo. Ele vai hoje ele está depois de Nova Mutum até Sinop em obras. As obras estão aceleradas, vale ressaltar isso. As obras estão aceleradas, mas enquanto ela está nessa condição, ali está o quilômetro 638. 638 é depois de Nova Mutum. Nova Mutum termina no 606, está entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. É um trecho de 86 quilômetros que está esse cenário aí. Esse registro mostra a realidade hoje da rodovia, embora as máquinas estejam trabalhando. Então o motorista ele precisa se programar, ter toda a atenção, porque qualquer bobeira, uma colisão traseira, trava tudo, até o guincho chegar para retirar o veículo, se derramar carga, isso complica ainda mais. Se morrer uma pessoa, tem que parar tudo, tem que vir a Polícia Civil, a Politec para fazer o laudo, tem as ambulâncias o que precisam IML. trafegar. Então, se ficar ali 3, 4 horas parado, a gente está falando de filas ali de 30 quilômetros. São milhares e milhares de carretas como essa. Isso vai impactar em todo o sistema rodoviário, vai impactar na ferrovia, porque eles têm as senhas, os prazos para chegar, descarregar. Então isso impacta em toda o eixo aí tem um argumento que o governo pode hipoteticamente usar, que mas para fazer a omelete tem que quebrar os ovos, ou seja, não há como deixar de ter transtorno se a gente tem que fazer a obra. Sim. Tem que fazer a obra? Tem, sim, senhor, mas um mínimo de planejamento nesse sentido aí, quanto ao escoamento, para que garanta, né, a trafegabilidade,
há que se ter, não é? Ainda mais numa rodovia que nem aquela, porque senão, e se parar a produção? Eu estou falando de produção, mas tem uma coisa muito mais importante do que a produção, que são as vidas, né? Que é a vida. Então, daqui a pouco tem um acidente lá E aí, nesse sentido de vida, nós já registramos 182 mortes esse ano. Na 163? Nas 5 rodovias federais. 183 mortes. 182 Isso, mortes quase, nas rodovias federais. Quase 1.950 acidentes. Então, é bem maior do que o ano passado. Não, está menor, 3 mortes a menos do que o ano passado. Se não fosse essa dos 11 do ônibus, estaria ainda bem menor. Só que só essa do ônibus foram 11 mortes. É que tem disso também, né? Porque às vezes um acidente envolvendo transporte coletivo, por exemplo, já... Vale ressaltar que o ônibus era para 70 passageiros, estava com 64 ocupantes. Quer dizer, imagina a tragédia que poderia ser, né? Daqui a pouco tem mais imagens que eu quero mostrar aí, fotos e vídeos. Eu quero chamar o intervalo comercial. O Lorenberg já abre o segundo bloco com perguntas aqui ao superintendente da PRF, aqui em Mato Grosso, Arthur Nogueira. Opinião dá um tempo e volta já. Ok, aí estamos de volta com o programa Opinião ao Vivo, hoje com o Arthur Nogueira, superintendente da PRF, aqui em Mato Grosso. Antes de seguirmos com mais informações da nossa gloriosa PRF, vamos ao GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Em votação relâmpago, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, na última quinta-feira, dia 25, a proposta de emenda à Lei Orgânica 5/2025, apresentada pelo vereador Demilson Nogueira, do PP, que eleva Lorenberg de 14 para 18 o número mínimo de votos necessários para a cassação de parlamentares no município. Apesar, da aprovação expressiva, a proposta foi alvo de críticas dentro e fora do legislativo. Ele foi interpretada como a medida de blindagem política. O texto recebeu 23 votos favoráveis, entre eles Adevair Cabral, que é do Solidariedade, o Demilson Nogueira, do PP, Dídimo Vovô, do PSB, Ranali, do PL, Wilson Quero, do PMB, Maísa Leão, do Republicanos, Chico 2000, do PL, Sargento Joelson, do PSB, Macrian Santos, do MDB, Maria Valone, do PSDB, Catiúcia Mantelli, do PSB, a baixinha Giraldelli, do Solidariedade, o Jefferson Siqueira, do PSD, e ainda a Michele Alencar, do União Brasil, também o Tenente Coronel Dias, do Cidadania, e o de Táxi, do PSB, Alex Rodrigues, do PV, Daniel Monteiro, do Republicanos, também o Cássio Coelho, do Podemos, professor Mário Nadaf, do PV, Eduardo Magalhães está no Republicanos. 3 deles votaram em separado. A mudança altera o artigo 20 do parágrafo 2º da Lei Orgânica da Capital. Bem, a nova redação estabelece que, aspas, nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 4, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto nominal de 2/3, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Quando é um assunto como esse, professor Lorenberg, a turma vem em peso votando, né?
Eu não consigo enxergar, assim, uma coisa maravilhosa. Eu, cidadão cuiabano, não consigo enxergar uma coisa maravilhosa, esse tipo de aprovação. Não. Se você conseguir, o Lorenberg, que é cidadão cuiabano, né? Mas é lá de Alto Paraguai, por mundo, né? Lá do Paraguai não tem disso. Duvido que em Nortelândia e Alto Paraguai, que é a sua região, onde você brincava de boliche, de bolita e atirava com pedra de estilingue, né? Que estilingue, funda, tem muitos nomes. Lá ele quebrava vidraça. Coquinho de bocaíba. Coquinho, exatamente. Mas isso aqui, Lorenberg, o que você vê disso aqui? Você que é um dos principais analistas políticos de Mato Grosso. Paulo e amigo telespectador, eu farei duas observações muito rapidamente. A primeira delas, o amigo telespectador com certeza vai fazer crítica e com razão com a votação dessa. E com razão. Ora, elevar para 2/3 do grupo, do conjunto dos vereadores é exatamente a clareza do corporativismo. O corporativismo sempre foi muito presente no parlamento, seja municipal, estadual e federal. Eles têm uma dificuldade enorme para punir os seus pares. Essa é a primeira observação. A segunda observação, amigos, agora vamos para o que é real. A Câmara de Vereadores, aí, que votou no universo de 27, 23 votaram favoráveis à emenda ou o projeto de lei. 27 não, na verdade 26, porque o presidente não vota. Então, no universo de 26, 23 votaram. É bom lembrar, amigos, que era exatamente a Câmara Municipal de Cuiabá que estava defasada, que estava desorientada, que estava fora do prumo, que estava fora do regulamento. Por quê, amigos? Porque no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado e na maioria dos parlamentos brasileiros, para que a Câmara ou o parlamento venha caçar um parlamentar... São 2/3. São 2/3. Portanto, o que fez a Câmara agora? Atualizou. Atualizou, porque ela que estava errada. Então, atualizou. Então, a gente precisa observar sempre isso para não cometer deslizes e erros. E nem injustiça. Né? E nem injustiça. Porque é que nem aquela coisa, né? Assim, mas os parlamentares lá de Mato Grosso do Sul aumentaram o próprio salário. Os dos demais estados da federação, idem. Os de Mato Grosso, entretanto, já há muito tempo que não o fazem, ou não o faziam. Aí os de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, resolve fazer. Pau na Assembleia Legislativa. Ela está atualizando, né? Está atualizando. Está atualizando. Então, de todo modo, eu acho que não precisava ser tão burocrático assim. Se o cara pisou na bola realmente, não tem que ter 2/3, não sei o quê. Aí, comprovou, batom vermelho na cueca branca, nego, está fora, não é? Porque senão, imagina um caso que nem o Pacola, não queria citar nome, já falei já também, um caso qualquer como esses aí, um caso que é o batom vermelho na cueca branca, né? Aí tem que submeter uma regra dessa, aí de repente não atinge o número. Quer dizer, uma coisa que é óbvia, que é grave, não é? Tirou a vida de uma pessoa, e aí? Às vezes, não sei por que disso, mas se a regra é assim, se está contido lá, tem que se obedecer, né? O Opinião volta aqui com as nossas perguntas ao superintendente da PRF. Antes de chamar o Lorenberg aqui, põe mais algumas imagens aí, o Boca, tem mais imagens, então a gente não consegue, porque foram muitas. Aí, vai comentando para a gente. Já é Barra do Garças. Essa foi a premiação que a superintendência recebeu. Prêmio de Segurança Viária, primeiro prêmio de Segurança Viária, pela fiscalização do controle de velocidade nas rodovias federais. Isso aí é um dos cães nossos, do Canil, de Rondonópolis. A PRF Mato Grosso tem quantos cães em seus canis? 4 cães. Só 4? Interessante ali é que a lata de tinta
Estava dentro da lata de tinta e o cachorro... E o miserável foi lá e achou. E no outro dia, eu estava em Rondonópolis nesse dia, no outro dia ele encontrou dentro de botijão de gás. Tá no... Os caras abriram o botijão, colocaram a droga dentro e... É quase que infalível, né? Eu falo de um cão novamente desse. fecharam. E o cão ele consegue chegar. Isso aqui foi uma apreensão de pneus realizada em Rondonópolis. Rondonópolis se destaca bastante entre as 7 delegacias. Ela é a 3ª delegacia do Brasil que mais apreende cocaína. Só pede para 2 no Mato Grosso do Sul, que já estão na divisa com Paraguai e Bolívia. Só lá 1,6 toneladas esse ano. Eita. Boa parte pelos cães e outra parte direcionada pelo serviço de inteligência da delegacia. Eu vou... Comenta mais essa aí. Essa aí não é Rondonópolis aí, né? Não, essa aí é Serra de São Vicente. Ah, tá. Comenta mais essa aí que eu vou puxar o Lorenberg aqui, depois a gente... São os veículos de carga. Lá ele atravessa na pista, trava tudo, é o que gera o congestionamento. Então, mesmo que seja um acidente sem vítima, vai gerar uma repercussão muito grande no tempo de viagem, isso reflete na economia, porque vai interferir lá na ferrovia, lá nos portos, é como um acidente numa linha férrea, vai interferir em toda a cadeia de transporte, elas estão interligadas. Perfeito. Lorenberg, por favor. Superintendente, é uma pergunta de leigo, mas provavelmente é a mesma pergunta que o amigo telespectador gostaria de fazer ao senhor. Veja, eu ouvi, não é nada científico, eu ouvi muitas vezes, que o caminhoneiro, comumente, não todos, mas uma grande parte deles, usa muito drogas para continuar mantendo no seu trabalho, até para varar a noite trabalhando. Mas houve uma lei, uma determinação, e vai me corrigindo sempre se eu estiver errado, houve uma obrigatoriedade para essas pessoas terem a sua parada para descanso. E aí vem a minha pergunta de leigo. É comum a Polícia Rodoviária Federal identificar caminhoneiros meio complicando, usando drogas no meio da estrada, ou isso é muito incomum? Eu também tenho essa dúvida que o Lorenberg tem aí, eu coloco só um adendo nisso aí. Tem formas de vocês perceberem ou aferirem se o caminhoneiro, se o motorista está sob efeito de algum tipo de droga que não seja essa que a gente conhece, né? O tal do ribite, por exemplo. É ribite? Isso. Tem como aferir, identificar para punir ou tirar ele de circulação? É uma excelente provocação que há anos atrás era um problema enorme. Em 2015, naquela greve dos caminhoneiros que teve, a primeira grande greve, eles conseguiram alguns direitos. E dentre esses direitos nasceu em Rondonópolis, através de uma ação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, a lei do descanso, que obrigava o caminhoneiro a descansar às 11 horas, com as paradas de 30 minutos, o motorista de ônibus da mesma forma. E isso se tornou uma lei muito fiscalizada pela PRF através do cronotacógrafo, que é o disco ou uma fita, que ela é identificada pelo motorista, a gente consegue saber a velocidade e o tempo, as 24 horas que ele rodou. Tem como conferir então isso? Já é uma das fiscalizações que a gente faz diariamente. Abordou o veículo de carga, já solicita esse equipamento, ele ou tira o disco ou imprime a fita das últimas 24 horas, você consegue saber exatamente como que ele está andando. E diante disso aí, se ele estiver desrespeitando o tempo, então já você identifica, hoje não está mais tão comum assim, né? Há um trabalho muito forte das transportadoras, e aqui eu quero parabenizar várias empresas em Mato Grosso, né, que se responsabilizam por isso, trazem esse tema com muita seriedade, fazem com que seus motoristas já parem à noite em diversos pontos de parada que foram criados ao longo das rodovias. Por quê? Porque eles entenderam que o prejuízo é maior se envolver no acidente, tanto para a marca quanto para a carga que está carregando. Então, há essa obediência. Há empresas que têm câmeras e faz o controle, né, do motorista. Cada movimento que o motorista faz ali,
cuida, né, do cansaço físico através dos olhos do motorista. Então, há situações que nos ajudam nesse combate. Quando você pega o motorista que excede, e aí há meios eletrônicos e a abordagem através do cronotacógrafo, aí você, como é que ele está dirigindo há mais de 24 horas? Aí você faz o teste de alcoolemia, que é o bafômetro. Ah, não identificou. Aí você vai fazer a busca no veículo para saber se há, né, aquilo que ele está utilizando. E geralmente é encontrado no veículo. Quando não encontrado, ainda não está aprovado pela legislação um equipamento, né, chamado de drogômetro, que possa fazer essa verificação. Isso só seria possível com o exame de sangue, mas teria que ser requisitado pela autoridade policial da Polícia Judiciária. Em caso de acidente, se faz isso. Então, aí nós fazemos com que esse motorista vá para o descanso, é preenchido um documento em que o seu documento eletrônico do veículo, ele fica recolhido eletronicamente, em que ele vai ter que descansar aquelas 11 horas ininterrupta, apresentar a fita ou disco do tacógrafo comprovando que houve aquele descanso, o policial avalia, aí ele pode seguir a viagem dele com segurança. Só para que se tenha uma ideia, 24.659 documentos como esse foram emitidos só em 2025. Em Mato Grosso, para motoristas que tem que descansar, que ele tem que arrumar o seu nas rodovias que cortam Mato Grosso, né? Só em Mato Grosso. Mais de 24 mil? Mais de 24 mil. É muita coisa, hein? Tá? Que o cidadão ele tem que ou parar para descansar ou arrumar algum equipamento que oferece risco para a segurança viária e tem que apresentar, né, em seguida para prosseguir a viagem. Tá vendo, meu filho? Não é só sua mãe e seu pai que te mandam dormir, não. PRF também, ó, vai dormir, nego, olha aqui. Quanto tempo que você tem que descansar também. Tanto é que a polêmica daquele acidente que eu falei do ônibus ali entre Nova Mutum e Lucas, o motorista da carreta não podia estar transitando naquele horário, porque a autorização especial de trânsito dele, por ser um veículo com dimensões acima da permitida, é do amanhecer ao pôr do sol. Então, todos aqueles veículos, 25 metros, 30 metros, que tem uma placa de sinalização de veículo longo, eles têm uma autorização especial expedida pelo DENIT, assinada por um engenheiro contratado pelo motorista ou pela empresa, e ele tem que obedecer o que está ali. Aquele motorista não podia estar naquele horário, naquele local. Então, olha a complicação que gera tudo isso. Desobediência, né? Exato, o risco que ele assume. E complica a vida de muita gente. Põe em risco a vida de muita gente. Boca, eu tenho 1 minuto ainda para ir para o intervalo. Você consegue colocar um pouquinho mais de imagem aí para ele comentar aqui em 1 minuto, para a gente chamar o intervalo? Aí, ó. Essa lá, do botijão de gás, ó. O Ele cão detectou, estava dentro de um ônibus, os 2 botijões. Aí o policial abriu e encontrou as drogas. Mas com o cão farejador? Com o cão farejador. Nós não conseguimos farejar uma situação identificar como essa. Com nada. Nós não né? temos essa, né, virtude que o cão tem. Ali é o que mais? Ali é cocaína, skunk. Eita. É mistura. O skunk cresceu, mas é a fiscalização de freios, lá na Serra de São Vicente, verificando as condições de freio. Esse veículo ele foi recolhido ao pátio, estava com problema de freio. Aqui é contrabando de descaminho, ali tem aquelas seringas, como é que chama, Ozempic, sendo contrabandeadas do Paraguai. Eita. Apreendidas lá em Rondonópolis. Então, os cães, eles trabalham diariamente farejando os veículos de transporte de passageiro. Se tiver qualquer quantidade de droga, eles conseguem identificar. Que ótimo. Olha, vou dar uma pausa aí nessas imagens, tem mais imagens. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente mostra mais um pouco, né, do trabalho da PRF aqui no estado de Mato Grosso, atualizando, inclusive, vou pedir para o Arthur Nogueira atualizar a quantidade de drogas como um todo só em 2025, ainda que não seja exato, mas pelo menos quantidade aproximada e quais são as principais drogas, as principais rotas, enfim. Tem também exploração sexual infantil, que a PRF também está metida nessa fiscalização aí também, que eu acho importantíssima a participação de todo mundo. E a PRF, então,
conta dessas movimentações que há nas rodovias federais, está lá, presente nesse trabalho de fiscalização, repressão, não é? Porque, afinal de contas, quando se tem os indícios, ela vai lá e autua, prende, enfim. Você vai saber sobre isso, inclusive, o trabalho da PRF, o combate à exploração sexual infantil, daqui a pouco, aqui no programa Opinião. Instante só. Muito bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Aqui no grupo do programa Opinião, eu tenho aqui algumas pessoas. O Elismar está assistindo ao programa Opinião. Ele disse aqui, eu perdi a mensagem que ele estava falando agora há pouco, que ele foi um dia para Cáceres, que o trabalho da PRF é implacável. Eu até respondi aqui, impecável não, implacável, ele falou, porque assim lá realmente ele viu várias, eu não sei o que quis dizer aqui, mas várias ocasiões em que havia as blitzes, né, lá do pessoal, aquilo que eu falei no começo do programa, cara crachá, e verificando também os itens, essas coisas assim. Obrigado, viu, Lismar? A Valquíria, do grupo do programa Opinião, está assistindo também, mandou um abraço para nós aqui. Solange Silva, lá do Parque Cuiabá. Quem mais aqui? O Antoniel Vieira, de Várzea Grande, Cristo Rei. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês que estão assistindo a gente aqui, ao vivo, com hoje, Arthur Nogueira. Eu ia falar o primeiro nome do Arthur, mas não vou porque ele fica bravo comigo, mas é o nome de nascimento dele, tem um outro nome, não é só Arthur Nogueira não, o pai dele, o seu Miguel Inácio, falou assim, não, vou colocar esse nome aqui, meu filho é diferenciado, aí colocou um outro nome lá, talvez se eu tiver de bom humor, até o final do programa eu falo o primeiro nome, eu vou falar agora, é Kellen, já falei antes, na ocasião que ele esteve aqui, uma das vezes que ele veio aqui, eu falei, é verdade que o seu nome é Kellen, o primeiro nome? Ele, é verdade e tal, mas ninguém chama ele de Kellen. Chamavam ele de Kellen lá na escola, para dar uma... Aquele tempo podia fazer bullying, né? Mas hoje não pode mais. Lorenberg. Superintendente, até onde eu conheço, você não é formado em engenharia. Não tem nada a ver com engenharia. Até onde eu conheço, eu posso estar errado, posso estar equivocado. Mas pela sua vivência, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, eu posso fazer essa pergunta. Como que está as rodovias federais no estado de Mato Grosso? Que estado estão essas rodovias? Está num estado regular, num estado ótimo, ou estão péssimos? Na comparação especialmente com os outros estados. Sim. Os outros estados. Bom, realmente não sou formado em engenharia, administração e direito, mas sempre gostei da física. Então dá para responder com tranquilidade. Tudo depende do referencial, né? Se você observar a sinalização, a pavimentação, né, boa parte dela está no estado bom, né? Agora, quando você traz o contexto que é Mato Grosso, de 2 décadas para cá, do transporte de carga, né, dos recordes da produção, todo esse escoamento, está muito aquém desse crescimento. Eu digo que mesmo a duplicação, ela, em determinados momentos, ela já me parece pouco para o número de veículos de carga. Nós estamos falando entre Cuiabá e Rondonópolis entre 15 a 17 mil veículos por dia. 25, 30 metros, veículos de carga com 74 toneladas. Então, quando eles aglomeram, fica visível que a infraestrutura não acompanhou o crescimento do agronegócio. Isso dificulta e encarece o transporte. Quando você sai da duplicação, você pega 174, 158, BR-070, você tem os riscos eminentes, porque é uma pista estreita, de no máximo 7 metros, muitas delas não têm acostamento, chega em perímetros urbanos que não há iluminação, mas tem a sinalização, não há a presença de buracos como antigamente. Eu que estou com 31 anos,
Tinha períodos de chuva que a gente trocava 10, 15 pneus por dia para ajudar o usuário, por conta de crateras que existiam. Quando você subia a Serra da Petrovina, entre Vargas da Grande e Jangada, é quase que intransitável as rodovias. Hoje não, você consegue transitar, só que a infraestrutura não comporta a quantidade de veículos, principalmente de carga, que utilizam as nossas rodovias. Teria que ser duplicado praticamente todas essas rodovias, para ficar num quadro mais tranquilo. Eu creio que agora, com o sistema ferroviário, vai desafogar um pouco, né, o sistema rodoviário, os principais eixos. Né, por exemplo, quando ela chegar em primavera, daqui a 1 ano e meio em operação, já desafoga o trecho até Rondonópolis, que eles pegam por dentro para passar por Poxoréu, que é uma rodovia, apesar de concessionada, não é duplicada. E nem existe projeto de duplicação para aquela rodovia. Ô, superintendente, eu falei no bloco anterior sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Existe um projeto chamado Mapear. Eu falei, obviamente, não foi no sentido pejorativo. Quando eu falei, a PRF está metida nisso também. Não, ela está inserida nessa força-tarefa onde todo mundo devia estar, não só as forças de segurança, mas está ali apostos para combater. Fala um pouco sobre o Mapear, como que funciona. E uma outra pergunta em cima dessa, o cidadão comum, ele pode denunciar de alguma forma, pode acionar a PRF de alguma forma? Eu fico tão aflito com isso, só para não incumpridar muito, mas teve uma vez aqui um vereador, lá de Sorriso, ele veio na condição de presidente de um conselho de vereadores lá, que envolvia até alguns do estado vizinho, acho que de Rondônia. E ele estava dizendo que ao longo da BR-163 tem tanta criança se prostitui, tinha, né, naquela época, o programa tem 6 anos fazer 6 anos, tem uns 3 anos que ele veio aqui. Havia muito tráfico, muita prostituição envolvendo crianças, né? Como que é o Mapear e como é que a PRF está envolvida nisso? O Mapear surgiu há 20 anos. E aí eu quero começar aqui dizendo que você, cidadão, você deve denunciar. Ligue no 191 da PRF, se for na rodovia federal, ligue no 90 da Polícia Militar, no 97 da Polícia Civil, para que você denuncie qualquer suspeita de exploração a crianças e adolescentes. Então, esse projeto está há 20 anos, é o maior projeto do Ministério da Justiça. A cada 2 anos é apresentado o anuário, o mapeamento é feito diariamente pelas equipes da PRF. Hoje existe um aplicativo no smartphone de cada policial, os sistemas móveis da PRF, onde o policial acessa e vai fazendo o mapeamento em todos os pontos. Quais são esses pontos? Postos de gasolina, restaurantes, borracharia, todos os estabelecimentos que estão à margem da rodovia são mapeados pelas equipes da PRF, através de um cartão-programa que o policial vai alimentando o sistema, e Brasília, que é o comando nacional, né, da PRF, ela concentra isso no projeto Mapear. Então, é um trabalho de inteligência, trabalho dia a dia e que gera resultados. Reduziu muito, 5 anos atrás, em relação a hoje, o número de pontos em que foram identificados potenciais pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes. E é um trabalho de conscientização, de palestras, de panfletagem junto às secretarias de assistência social, com o Ministério Público e outras organizações que se juntam a nós para que a gente possa conscientizar o motorista. Eu participei de uma recentemente em Jangada, em que a gente entregava o folheto e perguntava para o motorista: você tem filhos? Qual que é a idade dos seus filhos? Aí falava a idade, geralmente a criança, falava, então nos ajude aqui nessa campanha para que seu filho não seja uma vítima. E você sentia que aquilo era absorvido pelo motorista. E infelizmente eles é que estão na estrada e são tidos como os principais, né, operadores desse crime. Sim. E há essa exploração, há essa rede de exploração, muitas vezes é a própria mãe
É a própria Meu Deus, pessoa que cuida agencia. dessas crianças e adolescentes que agenciam. Santa Mãe de Então, Cristo. isso é muito preocupante. A gente tem tolerância zero com esse tipo de crime. Denuncie, então. Isso que o Arthur Nogueira disse aqui é muito, mas muito sério, gente. 191, direto lá na PRF, 190, qualquer canal de denúncia. 191 é da PRF. Denuncie. Está sabendo, está vendo alguma coisa? Passou de carro, aí você viu alguma coisa estranha no posto de gasolina, por exemplo, não é? Não está certo, criança ali, não é? Tem alguma coisa fora da ordem. Denuncie. Só não vai fazer denúncia falsa. Mas você tendo um mínimo aí de... Nós somos pais, né? Quem sabe dos nossos filhos somos nós. Denuncie, não precisa, você não vai ser identificado e tudo mais, você vai estar contribuindo aí para, quem sabe, livrar essas pessoas inocentes, são os nossos filhos, não é? De situações vexatórias como essa aí, criminosas como essa aí. Vou chamar o Lorenberg para a próxima pergunta, mas eu quero... Tem mais imagens aí, Boca, só para a gente esgotá-las, porque senão a Bianca fica brava comigo. A Bianca é da comunicação, da PRF, ela manda um monte de coisa para cá. Esse aí é uma apresentação ocorrida ontem no Cine Teatro Cuiabá, da etapa estadual do FETRAN, na sua 20ª edição. Nós atingimos esse ano, nas 5 etapas regionais, quase 1.760 crianças pisaram no palco nas peças. E agora são 27 espetáculos que desde segunda-feira se apresentam, né, categoria infantil, infanto-juvenil e juvenil, né, de 11 municípios disputando a 20ª etapa no Cine Teatro Cuiabá. Traz Educação para o Trânsito. É um projeto que nasceu aqui em Mato Grosso, se espalhou para alguns outros estados e atinge escolas municipais, estaduais, federais, APAES, públicas e privadas, levando segurança no trânsito. Essa peça foi um monólogo que traz a tragédia, né, de uma mãe que perdeu um filho e ela lava a camisa de sangue e conta o sentimento das marcas que uma tragédia do trânsito traz na vida de uma família. Forte isso, hein? Forte isso aí. 20ª edição do FETRAN, aconteceu ontem. Tá aí mais um projeto aí da nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Lorenberg, a última pergunta do programa, eu deixo com você. Superintendente, voltando à resposta anterior sobre a violência contra a criança e o empenho que a Polícia Rodoviária está tendo e o cuidado que ela está tendo, neste ano, quantos que foram identificados pela Polícia Rodoviária e quantos foram presos por conta dessa violência? Bom, esse ano é o ano que vai fechar a 11ª edição do MAPEA. Né? Os policiais estão consolidando ainda os pontos através desse aplicativo que foi lançado há 2 anos, para que a gente possa apresentar à sociedade a relação e o desempenho que foi de 2 anos para agora, o início do governo Lula para agora. Tem o nome do aplicativo? É o aplicativo Mapear da PRF, é utilizado, é acesso só dos policiais. Só dos policiais. É do sistema móvel da PRF. Eu achei que Ele é interligado em todo o Brasil. Entendi. Todo policial tem no seu aparelho e faz a alimentação do sistema para que possa, então, consolidar isso e apresentar ao ministro. Isso aí é uma pauta que vem do ministro Flávio Dino, do ministro Lewandowski, que eles dão prioridade a esse combate e deu todo o apoio para o lançamento desse aplicativo que facilita a fiscalização do dia a dia, a consolidação, para que a gente possa propor essas políticas públicas de combate a esse crime contra as nossas crianças. Mas você pode, você que está assistindo pode e deve fazer sua parte, que é denunciando. 191, por exemplo, 190, todo canal que é de denúncia, vai lá. Inclusive você vai ter a sua identidade mantida no mais completo sigilo. Antes de encerrar, dá tempo que eu mencionei isso, para não dizer que não falei das flores. Eu tenho que atualizar quem está assistindo sobre a quantidade de drogas apreendida pela PRF, só a PRF, em 2025. Eu não sei se você tem esse número aí, se não é exato, mas vamos colocá-lo também como
informação aqui para o nosso E aí eu lembro que na última vez que eu estive aqui, houve um questionamento do professor Lorenberg quanto à redução de apreensão por conta do novo governo, que ia parar de apreender drogas. E o ano passado nós batemos o recorde em nível nacional, foi mais de 802 toneladas de drogas. Nós já estamos agora 642 toneladas no Brasil todo. Em Mato Grosso, ele é responsável por 12 toneladas, fechamos hoje 12 toneladas de drogas, sendo a cocaína o maior índice, depois a maconha, né? A maconha agora foi ultrapassada pelo skunk, isso que é interessante, o único ano, primeiro ano que o skunk ultrapassa a quantidade de maconha em quase 1 tonelada. É um valor agregado maior e isso dá uma maior rentabilidade para o crime organizado. Mato Grosso é um dos estados que mais, terceiro estado que mais apreende skunk no Brasil. Quando ele fala skunk, gente, não é aquela banda mineira, não. Tem uma banda mineira chamada, a banda não fala rock, mas é uma banda de música popular brasileira chamada skunk. Não é. Talvez a inspiração tenha sido pela droga, mas... Super maconha. Pelo nome da droga, mas não é. Aqui é uma super maconha que está crescendo, inclusive, o consumo e, consequentemente, a apreensão em todo o Brasil, e Mato Grosso está ali. 12 toneladas apreendidas, você falou, não é? Sim, só em Mato Grosso. Mato Grosso, que corresponde a um percentual significativo do montante nacional. Sim. Arthur Nogueira, muito obrigado por ter vindo, superintendente da PRF, obrigado pela atenção que você disponibiliza ao programa Opinião. Eu fico feliz com isso, porque a nossa audiência agradece sempre quando tem informações qualificadas como as de hoje, por exemplo. Parabéns pelo trabalho. Uma parte do trabalho a gente verificou nas imagens ali, né? Trabalho dos nossos valorosos agentes policiais da PRF Mato Grosso. Esse espaço continua a postos para bem informar. Eu agradeço o espaço e quero aqui ressaltar o trabalho de união de integração das forças de segurança estadual, das forças federais, todas as de fiscalização, num estado de Mato Grosso que, se a gente não se unir com esse território enorme que temos, a gente não consegue alcançar tais resultados. Exatamente, união de todos. Obrigado, Bianca. Bianca é da comunicação lá da PRF, obrigado pela força que ela deu. Está filmando, que está filmando, menina? O tempo todo filmando. Obrigado, viu, pela força também. Pessoal também aí da PRF, obrigado de verdade por vocês também estarem conosco sempre. Professor, até amanhã. Convidei o Pivetta, governador, o vice-governador, disse que viria. Já houve um buchicho aí da assessoria de comunicação dele, tá com cara de que vai blefar. Mais uma vez, que já blefou uma vez. É feio isso, viu? Já reclamei hoje, adoidado, estou reclamando de novo. Tomara que ele reveja esse posicionamento. Convidei o Botelho também. Bom, amanhã, Lorenberg, eu e você estaremos ao vivo aqui às 7h30 da noite. Até lá. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.